Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam abundantes em vossos corações. Amados, hoje entramos no terceiro dia de exposição da primeira carta de Paulo aos Coríntios e estaremos nos detendo nos capítulos de 9 a 11. Mas antes de iniciarmos, vamos orar. Pai querido, muito obrigado por mais esse dia em tua presença. Te agradeço pelo privilégio de poder conversar contigo, porque o Senhor, em sua infinita misericórdia, se revelou a mim e me salvou. E por causa disso, eternamente te serei grato e sempre considero em meu coração, assim como Davi o fez, o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? E concluo que por mais e melhor que eu o faça, sempre serei devedor a ti. Meu Senhor, hoje eu te peço que nos abençoe, falando aos nossos corações. Que cada um de nós possa orar como o salmista. Escondi a tua palavra em meu coração para eu não pecar contra ti. Por isso eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, no capítulo 9, o grande princípio estabelecido no capítulo anterior para renunciar à liberdade cristã de alguém, o apóstolo Paulo reforçou por seu próprio exemplo. Ele era um apóstolo e viu o Senhor Jesus, de quem recebeu o apostolado, conforme a narrativa em Gálatas no capítulo 1. No segundo verso, aprendemos que alguns não o reconheceram como apóstolo, porém, os coríntios sabiam que ele era um apóstolo. Por meio de seu testemunho, eles foram convertidos para que ele pudesse dizer: porque o selo do meu apostolado sois no Senhor. Como um apóstolo, ele tinha certos direitos, mas abriu mão e não fez uso deles. Todos os seus direitos e privilégios foram completamente abandonados por Paulo. Até mesmo a lei confirmava sua reivindicação, pois proibia o amordaçar dos bois que pisam os grãos. Aqueles que semeiam coisas espirituais têm o direito de colher coisas materiais. Outros mestres usaram esse direito dado por Deus e aceitaram suas coisas materiais. E ele tinha uma reivindicação maior sobre os coríntios, pois os ensinou primeiro. Ele diz: no entanto, não usamos este poder, mas sofremos todas as coisas para não impedirmos o evangelho de Cristo. O Senhor certamente ordenou que aqueles que pregam o evangelho vivam do evangelho. Tudo isso ele não havia usado. Ele não fez uso do que era seu por direito. Nem ele escreveu essas palavras para que suas reivindicações pudessem ser satisfeitas. Ele não queria que sua glória fosse anulada. Mas qual foi a sua glória? Não a pregação do evangelho em si. A necessidade foi colocada sobre ele, e ele diz: ai de mim se não anunciar o evangelho. Porquanto, se prego de espontânea vontade, tenho direito à recompensa. Entretanto, como eu prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma missão a mim confiada. Então, qual é a sua recompensa? Em que ele se gloria? Sua resposta é que quando prego o evangelho, o faço gratuitamente, para não usar como pertencendo a mim o meu direito no evangelho. Desta forma, o evangelho não foi impedido e tornou-se mais eficaz. Por estar livre de tudo, livre do controle de qualquer pessoa, ele se fez servo de todos, para que pudesse ganhar quantos pudesse.
Essa foi sua recompensa: pregar o Evangelho gratuitamente. Governado pelo amor, ele se tornou um servo de todos. Seus direitos foram abandonados. Ele não insistiu em sua liberdade cristã, mas desistiu de sua liberdade, como diz ele, para que eu pudesse por todos os meios salvar alguns. Ele não buscou suas próprias coisas, mas as coisas de Cristo. O mais abençoado sacrifício em nome de Jesus Cristo e do Evangelho foi que marcaram o seu serviço. Quão poucos desses servos que desistem, abnegando-se, sacrificando-se, renunciando a seus direitos por causa do Evangelho, são encontrados hoje em dia no meio da cristandade. O parágrafo final está totalmente de acordo com estas declarações do apóstolo. Ele usa uma ilustração do estádio grego, bastante conhecido dos coríntios, por conta dos jogos ali realizados. Para correr com sucesso e obter o prêmio, a abnegação era necessária. Houve um prêmio para quem ganhou. Espiritualmente, não havia só um prêmio, mas todos poderiam obter o prêmio, se houvesse dedicação e esforço. E na corrida, todo homem que luta pelo domínio para obter a vitória é temperante, é equilibrado em todas as coisas. Eles fazem isso para obter uma coroa corruptível, efêmera, passageira, mas todos nós temos a promessa de uma coroa que não se desvanece, uma coroa eterna. E se aqueles que lutam pela honra terrena negam a si mesmos, quanto mais devemos praticar a abnegação em vista da coroa de glória. Paulo diz: eu, portanto, não corro como incerto, assim luto eu, não como aquele que bate no ar, mas eu mantenho o meu corpo e o trago em sujeição, para que de qualquer forma, tendo pregado a outros, eu mesmo não seja um náufrago. Mas o que o apóstolo quis dizer com a última declaração? A palavra náufrago também é encontrada nas seguintes passagens, em Romanos 1:28, na segunda carta aos Coríntios capítulo 13, versos de 5 a 7 e em outros lugares. Nestas passagens, a palavra é traduzida por reprovado. Em Hebreus capítulo 6, verso 8, lá a palavra é traduzida como rejeitado. Mas Paulo quis dizer que ele temia se perder? Ou ele apenas temia desaprovação como trabalhador, cujo serviço é rejeitado e considerado indigno de uma coroa? De jeito nenhum. Essa declaração de Paulo não colide com o ensino da segurança eterna do crente. O apóstolo, pessoalmente, não teme por si mesmo, como nenhum verdadeiro crente precisa temer. Mas ele aplica um princípio importante a ele próprio. A salvação e uma caminhada santa estão inseparavelmente conectadas. Só pregar não é suficiente, mas a verdade do Evangelho deve ser vivida. Realmente haveria muita dificuldade se o apóstolo Paulo falasse em ter nascido de novo e depois se tornar um náufrago. Nesse caso, a vida não seria eterna. Mas as Escrituras nunca oferecem uma vida que é temporária. Sempre as Escrituras oferecem vida eterna. Mas Paulo não diz nada disso. Ele mostra apenas o perigo solene e a ruína certa da pregação sem uma prática de acordo com ela. Isso os coríntios precisavam ouvir. Pregar ou ensinar a verdade aos homens, sem vida, sem realidade, sem autojulgamento e abnegação diante de Deus, é uma característica dos homens enganadores. Essa é uma advertência contra uma profissão de fé vazia no cristianismo, sem a manifestação do poder.
onde há verdadeira salvação e vida eterna, isso é provado por uma caminhada íntegra e piedosa. O apóstolo mostra nessas declarações pessoais que todo o bendito conhecimento que possuía e a certeza da glória eterna não o tornou descuidado, mas o levou a uma seriedade ainda maior e a uma maior dedicação e abnegação. No capítulo 10, o mesmo assunto é continuado. O parágrafo final do capítulo anterior é ilustrado a partir da história de Israel, como o professa o povo de Deus. O que aconteceu com eles tem um significado típico para nós. Agora, diz Paulo, todas essas coisas aconteceram a eles como exemplos, tipos, e eles foram escritos para nossa admoestação, para quem os fins do mundo ou eras são chegados. Ele fala que nossos pais, os pais de Israel, estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar e foram todos batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Deus os libertou do Egito. A nuvem os cobriu e o mar se dividiu, para a sua salvação e para o julgamento das hostes egípcias. O Senhor os libertou para servi-lo, e está escrito: eles creram no Senhor e em seu servo Moisés. Nesse sentido, eles foram batizados ou designados a Moisés como seus discípulos, assim como a pessoa que aceita e professa o cristianismo é separada para Cristo. Todos os que estavam sob a cobertura e a nuvem protetora e que haviam passado pelo mar, comeram o mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual da rocha que os seguia. E a rocha era Cristo. O Senhor, em seu amor infinito, providenciou para eles, dando-lhes comida e água, que são típicas de Cristo. Todos comeram e beberam do suprimento milagroso. Mas o que aconteceu com a grande massa desse povo? Paulo diz: mas com muitos deles Deus não se agradou, porque foram derrubados no deserto. Eles cobiçaram coisas más, alguns se tornaram idólatras, alguns fornicadores. Alguns tentaram o Senhor testando sua paciência e murmurando. O julgamento se seguiu. Em um dia 23.000 caíram, outros foram destruídos por serpentes e pereceram pelo destruidor. E tudo isso foi escrito para a admoestação e a advertência dos coríntios. Mostra como aqueles que gozam dos privilégios divinos e reivindicam o título de povo de Deus, mas não vivem separados e santificados, não agradam a Deus. Os que estão na carne não podem agradar a Deus, muito embora possam professar o cristianismo e participar das coisas divinas. Muitos dos coríntios estavam nessa condição perigosa, e a admoestação e a advertência são para nós também. Seguem duas declarações importantes. Aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Essa é nossa responsabilidade. Mas como pode um crente permanecer neste mundo tão perigoso e cheio de maldade? Somente pela fé podemos permanecer. E fé é confiança em Deus. Como não temos autoconfiança, mas confiamos nele somente e andamos em comunhão com ele, por isso permanecemos firmes e seremos apoiados. Mas depois o texto nos dá uma declaração consoladora: Deus é fiel. Ele não permite que sejamos tentados acima do que podemos suportar, mas fornece uma maneira de escapar. Paulo diz: portanto, amados, fujam da idolatria. Significou para os coríntios a idolatria do paganismo, mas também existe uma idolatria mais sutil, que de uma forma geral é tudo aquilo que não é necessário, mas ocupa nosso tempo e atenção, e se coloca entre nós e o nosso Deus. Por isso, o crente é protegido de toda a idolatria
quando é totalmente devotado ao Senhor e dá a Ele constante preeminência. A segunda metade deste capítulo contém exortações sobre idolatria e a caminhada do crente em meio à corrupção que há no mundo. A ceia do Senhor é introduzida significativamente nesse ponto. Como veremos no próximo capítulo, é a festa memorial do que o Senhor Jesus Cristo fez por nós. Bendita e preciosa é esta festa da comunhão, e ao comer dele, a identificação com o corpo de Cristo, pois todos nós participamos daquele único pão. Na ceia do Senhor, muitas das verdades essenciais do cristianismo são reveladas e desfrutadas pela fé no poder do Espírito, como um ato de adoração verdadeira. Se o crente então perceber que é um participante de Cristo e provar de novo o seu amor e olhar com esperança para a glória vindoura, ele não terá nada a ver com os ídolos e nem terá qualquer comunhão com as trevas. Como Paulo havia escrito antes, os ídolos não são nada, significando os supostos deuses dos pagãos. No entanto, a idolatria era uma realidade horrível pela qual as almas e os corpos dos homens foram corrompidos. Os pagãos sacrificavam em idolatria a demônios e não a Deus. E como pode aquele que bebe o cálice do Senhor, o Senhor de todos, beber também o cálice dos demônios? Os coríntios não podiam ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ao fazer isso, eles provocariam ciúme no Senhor. As instruções pedem uma caminhada cautelosa e separada, como convém aos que são do Senhor. Deus deve estar diante do coração do crente em todas as coisas. Por isso Paulo diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. No capítulo 11, o verso inicial pertence ao capítulo anterior. E agora, depois que a igreja em relação ao mundo foi tratada pelo apóstolo na primeira parte da epístola, ele aborda a seguir os assuntos da própria igreja. Depois da breve e excelente palavra de elogio com que neles manifestou a sua confiança, Paulo chama a atenção para uma verdade importante, que nos nossos tempos não só é esquecida, mas muitas vezes menosprezada e totalmente posta de lado. Diz respeito à liderança de Cristo, do homem e à posição da mulher. É evidente que as mulheres coríntias haviam assumido na igreja uma posição que não estava de acordo com a ordem de Deus na criação. A ordem de Deus na criação deve ser manifestada na igreja. Esta ordem permanece inalterada pela redenção, embora em Cristo não haja homem nem mulher. Mas Deus designou ao homem e à mulher seus respectivos lugares que devem ser mantidos. Por causa da ordem divina dada na criação, estabeleceu-se comportamentos adequados, distintos para homens e para mulheres na adoração pública. Contudo, isso não quer dizer que a igualdade entre os sexos inexiste, pois, conforme demonstrado pelos fatos da vida, homens e mulheres dependem muito uns dos outros. Os homens não deveriam cobrir a cabeça, porque são imagem e glória de Deus. As mulheres, por sua vez, deveriam cobrir a cabeça para demonstrar submissão ao marido. A própria natureza, como diz Paulo, mostrou o acerto da instrução dele em relação a esse assunto, pois os homens normalmente têm o cabelo curto e as mulheres têm o cabelo crescido. É bom observar que Paulo afirma que o cabelo crescido para a mulher lhe confere honra e lhe foi dado em lugar do véu. A referência aos anjos leva alguns a acreditarem que talvez os adoradores
dividam os bancos nas igrejas com os anjos. Nos versos 17 a 34, nós temos a questão da mesa do Senhor. Para os coríntios, a ceia do Senhor tornou-se um acontecimento social que expunha as diferenças entre as classes sociais na igreja. Paulo lembrou-os do objetivo e das raízes históricas dessa refeição em memória do Senhor e mostrou como fazê-la voltar à sua função pretendida. A ceia do Senhor fornece ao cristão, primeiro, um olhar em retrospectiva para a cruz, anunciando a volta do Senhor, mas também um olhar para o interior, para a nossa consciência, examinando-a contra eventuais pecados e os necessários ajustes para voltarmos em nossa comunhão com Deus. Paulo também previne contra compartilhar a ceia do Senhor indignamente, pois ao fazer isso, o crente traz sobre ele o juízo de Deus, que resulta em fraqueza, doença ou até mesmo em morte. A ceia do Senhor é uma ocasião séria e não simplesmente um evento social da igreja. E pelo menos 2 grupos de pessoas estão desqualificados para compartilhar a ceia do Senhor. O pecador não salvo, pois não faz parte do corpo de Cristo, e o salvo que pecou e ainda não se arrependeu e confessou seu pecado. E assim, queridos, concluímos a exposição de hoje. Que o Eterno os abençoe e até amanhã, se Deus quiser.